Bom dia! Vamos fazer a nossa revisão? Provinha amanhã, tinindo. Se você perdeu algum conteúdo, perdeu alguma aula, não lembra de alguma coisa, o momento é agora. Então vem. Nosso conteúdo de prova é adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto vocativo e predicado nominal e verbal. Diferenciar quando o predicado é nominal e quando o predicado é verbal. Então presta atenção nesta oração. Santos Dumont pai da aviação, era um gênio, certo? Então, nesta oração aqui, eu estou explicando o conteúdo da prova, mas eu não estou seguindo a ordem, tá? Nessa oração aqui, nós temos um substantivo, certo? E nós temos algo que especifica esse substantivo. Santos Dumont não é qualquer Santos Dumont, é o pai da aviação. Então, o que é que eu faço? Coloco entre vírgula. Por quê? Porque isso aqui é um aposto que está especificando Santos Dumont. Então, o que é um aposto? Um aposto é uma palavra, né, que sempre que exerce a função, exerce uma função ao lado do substantivo. Olha o substantivo. Santos Dumont. Quem que é Santos Dumont? Pai da aviação. Esse aposto está explicando quem é Santos Dumont. O aposto tem só a função de explicar, professora? Não, ele tem N funções. Mas a função na qual ele mais se destaca é a de especificar ou qualificar alguma coisa. O aposto não funciona sozinho, ele precisa do resto da oração. Porque se eu colocar aqui pai da aviação, não vai ter sentido se eu tirar o resto. Agora, se eu coloco Santos Dumont, pai da aviação, era um gênio, tem sentido. Agora, se eu tiro o pai da aviação, a oração vai estar com sentido? Vai, tá? Então, o aposto pode ser retirado da oração, certo? Por quê? Porque ele não funciona sozinho, ele precisa do resto da oração. Agora, o aposto não pode ficar aqui sozinho, porque, como eu disse, ele precisa do resto da oração. Então, Santos Dumont, pai da aviação, era um gênio. Então, eu estou explicando quem era Santos Dumont. Então, quando a oração é explicativa, ela terá um aposto. Esse aposto vem entre vírgula, às vezes vem depois de 2 pontos, tá? Vem com alguma enumeração e etc. Então, eu posso dizer assim, Maria, 2 pontos, ou vírgula, ou então sem nada. Maria, conversadeira, bagunceira, fofoqueira. Falta todas as aulas de gramática. Então, esse conversadeira, bagunceira, fofoqueira é um aposto. Se eu tirar ele, a oração vai perder sentido? Não vai, entendeu? Então, pode vir assim. Então, eu posso vir assim. Eu posso dizer assim, moradora da rua 10.417 nunca pagou o IPTU. Então, moradora e o nome rua 1417, se eu tirar, não vai perder sentido. Se eu tirar, continua sendo um aposto. Então, um aposto, ele tem a função de explicar, especificar, qualificar. Se eu digo, por exemplo, Santos Dumont, persistente e destemido, foi um inventor genial, ou então foi um gênio. Eu estou especificando Santos Dumont? Não, eu estou qualificando Santos Dumont. Também é um aposto, tá? Então, nós temos, Santos Dumont, pai da aviação, aposto, certo? E se eu falar Santos Dumont, persistente e destemido, certo?
persistente e destemido, foi um gênio. Olha só, Santos Dumont, eu posso dizer assim, Santos Dumont foi um gênio, ou eu posso dizer Santos Dumont persistente e destemido. Essa parte que eu não estou explicando quem foi Santos Dumont, eu estou qualificando Santos Dumont, certo? Aqui eu estou especificando aposto e aposto. Agora, se eu vir e falo, Santos Dumont, vem cá. Santos Dumont fez a tarefa? Santos Dumont, com isso não se brinca. Então, eu estou chamando Santos Dumont. Então, se eu digo Santos Dumont, não brinque com aviões. Eu estou chamando Santos Dumont. Então, eu uso um vocativo. É um vocativo. O vocativo, ele já está independente da oração. Então, ele vai ser sempre separado por vírgula. Mas essa separação da vírgula é diferente do aposto. Porque está sendo separado por vírgula, porque ele está independente da oração. Se eu falar, não brinque com aviões, tá tudo ok, mas tá? Então, o aposto é algo que eu especifico, certo? Na oração. E o vocativo é a maneira qual eu chamo as pessoas. Eu posso ser assim, Zezinho, Luizinho, colegas, pessoal, alunos. Se eu chamo a pessoa, se eu estou falando com a pessoa, aí é um vocativo, ok? Daí, vou usar essa mesma oração aqui pra gente ver. Essa mesma oração acho que não dá. Vamos falar agora de tipos de predicado. Perceberam que eu estou deixando o adjunta de nominal e adjunta de verbial por último, né? Por quê? Porque é um conteúdo que vocês já viram bastante, né? Então, se eu falo este menino corre muito rápido. Este menino está triste. Não, está feliz. Né? Pra lembrar da Manuzinha. Então, olha só. Este menino corre muito rápido. Eu tenho um verbo aqui e esse verbo indica ação. Este menino está triste. Este verbo aqui indica um estado. O que é isso? Ele está ligando o menino a o seu estado de tristeza. Significa que esse verbo aqui é um verbo de ligação. Se eu tenho na oração um verbo de ligação e tenho aqui, ó, um predicativo do sujeito, significa que esse predicado aqui, está triste, é um predicado nominal. Agora, se eu tenho na oração um predicado com o verbo de ação, esse predicado é um predicado verbal. Então, nós temos um predicado nominal, que é o que indica estado, né? É um verbo que vai simplesmente ligar o sujeito ao seu predicativo, certo? E nós temos o verbo de ação, que vai ligar o sujeito ao resto da oração. Vai dar uma ideia de ação do sujeito, de movimento. Se eu tenho isso, indicação, predicado verbal.
Estado, fenômeno da natureza, com verbo de ligação, predicado nominal, certo? Ok. Aí, nós temos, deixa eu pegar o meu apagador. Eu inventei um apagador aqui, porque eu esqueci o apagador na escola. Então, eu peguei uma camisa velha e estou utilizando como apagador. Aí, entendido que é um aposto, que é um vocativo, nós vamos para o adjunto adnominal e adjunto adverbial. Para ser adjunto adnominal, o que acontece? Para ser adjunto adnominal, precisa ser um pronome, um adjetivo, um artigo, um numeral, uma locução adjetiva. Deve ser isso. Aí, o que acontece? Toda essa classe nominal deve se referir ou acompanhar o substantivo. Então, eu posso dizer, esse menino comprou 2 livros interessantes. O que eu faço? Eu identifico o substantivo, menino, e temos livros. E daí a gente vê o que está especificando. Esse está especificando menino. 2 está especificando livros. É interessante especificando livros. Olha, esse está ao lado do substantivo, 2 está ao lado do substantivo e interessante está ao lado do substantivo. Ou seja, esse é um adjunto adnominal. Por que ele é adjunto adnominal? Porque ele é um pronome. Certo? Interessante é um adjetivo. E 2, numeral. Estão especificando o substantivo? Estão. Um especifica menino e o outro especifica livros. Então, interessante e 2 são adjuntos adnominais de livro e esse, que é um pronome, é um adjunto adnominal de menino. Agora, se eu digo, esse menino comprou 2 livros interessantes hoje à tarde. 2 livros, comprou 2 livros muito interessantes. Interessante. Hoje à tarde. Se eu digo isso, eu tenho um pronome especificando o substantivo, eu tenho 2 especificando o livro e eu tenho aqui um advérbio de intensidade, certo? Isso aqui é advérbio de intensidade. E aqui eu tenho um advérbio de tempo, certo? Então, eu tenho um adjunto adnominal, outro adjunto adnominal, e eu tenho 2 advérbios. Então, o advérbio vai receber o nome de adjunto adverbial. E aqui, adjunto adverbial. De quê? Nós temos um adjunto adverbial de intensidade, um adjunto adverbial de tempo. E não foi qualquer um, ó. Hoje, quando? Hoje? À tarde. Então, outro adjunto adverbial, certo? Entendido?
Então, boa prova e até a próxima.